Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima. Estamos trabalhando a exortação apostólica do Papa Paulo VI, onde fala a reta ordenação e desenvolvimento do culto à bem-aventurada Virgem Maria. Estamos trabalhando a questão da renovação do Concílio Vaticano II, através do culto litúrgico à Virgem Maria. A partir do concílio, esse culto litúrgico sempre centrado na pessoa de Cristo e tudo aquilo que Maria realizou a favor da nossa salvação, centrada no seu Filho que ela nos deu. É o nosso 58º encontro. Vamos trabalhar os parágrafos 21 e 20 até 23. Nos afirma Papa Paulo VI, exemplar de toda a Igreja, no exercício do culto divino, Maria é também, evidentemente, mestra de vida espiritual para cada um dos cristãos. Então ele vai começar a fazer essa exposição sobre Maria, mestra de vida espiritual. Assim, nos diz o Papa Paulo VI, bem cedo, os fiéis começaram a olhar para Maria na história, a fim de que, como ela, fazerem da própria vida um culto a Deus e do seu culto um compromisso vital. Essa oferta que Maria faz de si mesmo, consagrando toda a sua vida a si mesmo, gerando essa oferta a partir de um sentido cultual que se torna vital para a própria vida da pessoa. Já no século IV, Santo Ambrósio, ao falar aos fiéis, lhes auspiciava que em cada um deles houvesse a alma de Maria para glorificarem a Deus. Nos diz Santo Ambrósio, que cada um de vós haja a alma de Maria para bendizer o Senhor. Lembrando o Cântico de Maria, a minha alma engrandece o Senhor. E em cada um de vós esteja o seu espírito para exultar em Deus. E Maria diz, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Mas Maria é modelo, sobretudo, daquele culto que consiste em fazer da própria vida uma oferenda a Deus. Uma entrega constante, diária a Deus. Doutrina antiga e perene, esta que cada um de nós pode ouvir, repetir, se prestar atenção aos ensinamentos da Igreja, mas que poderá entrever, também se der ouvidos à palavra da mesma Virgem Santíssima, quando ela, antecipando a si a estupenda petição da oração dominical, seja feita a vossa vontade, que Jesus nos ensina no Pai Nosso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, respondeu ao mensageiro de Deus, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, aquilo que Jesus nos ensinaria no Pai Nosso, Maria já nos prontificou na nossa oferta da vida como culto a Deus, a estar totalmente à disposição de Deus, para que a palavra de Deus possa gerar em nós. Então, essa realidade de Maria, que antecede o seu Filho na oração do Pai Nosso, essa disposição para realizar em nós essa vontade de Deus, como Maria realizou na vida dela, essa vontade de Deus e nos deu o seu Filho. E o sim de Maria é para todos os cristãos lição e exemplo, para fazerem da obediência à vontade do Pai o caminho e o meio da própria santificação. Não só o caminho, sabendo que o caminho é o caminho dessa disposição, desse culto a Deus Pai, na própria vida, mas também é um meio da santificação. É através dessa realidade que nós nos santificamos, dessa disposição ao Pai. A graça do Pai. Já no parágrafo 22, nos diz Papa Paulo VI, é importante ainda observar
bem como a Igreja procura traduzir as múltiplas relações que a unem a Maria e outras tantas atitudes culturais, diversas e eficazes. Então ele vai tratar, essas múltiplas relações que unem Maria. Então, a Igreja vai olhar Maria, e essa disposição da Igreja que olha Maria vai nos fazer também estar à disposição da graça divina através das virtudes de Maria. E ele diz: Maria, quando está em veneração profunda, nós podemos aprender com a Igreja a observar essa atitude de Maria, quando a Igreja reflete a singularidade da Virgem Maria, que por obra do Espírito Santo se tornou mãe do Verbo encarnado. No segundo momento, nos mostra Maria em amor ardente. A Igreja nos faz voltar a Maria como essa realidade da vida dela como amor ardente, quando considera a maternidade espiritual de Maria para com todos os membros do corpo místico. Porque, se na encarnação Maria nos deu Cristo, porque a finalidade da realidade do Cristo é chegar à nossa redenção, então ela nos oferece o Cristo, na cruz é o próprio Jesus que nos oferece Maria. Então, Maria, a mãe da Igreja. Terceiro ponto, confiante. Quando experimenta a necessidade de intercessão de sua advogada e auxiliadora. Então, Maria sempre diante da cruz é sempre aquela que está intercedendo por nós, como paráclita, como diz Santo Irineu, Maria paráclita de Eva, e auxiliadora nas realidades da nossa vivência, consagração a Deus. Lumen Gentium, capítulo 62. Em serviço amoroso, quarto momento, quando descobre na humilde serva do Senhor a rainha da misericórdia e a mãe da graça, aquela que se coloca à disposição da vontade do Senhor, a serva, ela, serva, também rainha de misericórdia, mãe da graça, porque ela nos dá a graça que é Jesus. Em imitação operosa, o quinto ponto, a Igreja nos ensina a olhar Maria e aprender com ela, quando a Igreja contempla a santidade e as virtudes da cheia de graça, aquela que transborda a graça. Nenhuma pessoa do Novo Testamento, nem do Antigo Testamento, foi chamado com essa disposição por Deus, a cheia de graça, transbordante de graça. Sexto, em admiração comovida, quando vê em Maria como em imagem puríssima, o que ela, isto é, toda Maria, deseja e espera com alegria ser. Lá está no Sacrosanto Concílio, número 103. E depois, por último, em estudo atento. Quando vislumbra na cooperadora do Redentor, Maria Corredentora, já a participar plenamente dos frutos do mistério pascal, porque o Cristo padece por nós, tendo em vista a ressurreição, a nossa vida, como Maria compadece com Cristo, tendo em vista o mistério da cruz, a espada de dor que traspassa sua alma, tendo em vista o mistério da ressurreição do seu Filho e da participação dela nesta ressurreição. A realização profética do seu futuro, a sua própria assunção, pela qual anela até o dia em que, purificada de qualquer mancha ou ruga, se tornará como uma esposa adornada para seu esposo Jesus Cristo. Então, tudo isso faz a Igreja estar à disposição para aprender com Maria e, assim, ela poder viver essa graça e cada vez mais transparecer, cada vez mais transfigurar a figura da esposa, a Igreja como esposa que Cristo amou e por ela se entregou, para purificá-la na água do batismo. Logo depois, nessa questão da dimensão litúrgica,
o Papa Paulo VI termina com este parágrafo, porque depois nós vamos tratar a questão da renovação da piedade mariana a partir do Concílio Vaticano II. Então, parágrafo 23. Após havermos considerado assim, irmãos caríssimos, a veneração que a tradição litúrgica da Igreja Universal, esta Igreja Católica, e o rito romano renovado, através do rito que nasceu do Concílio Vaticano II, a renovação do rito, da Eucaristia, da celebração eucarística, né, dos sacramentos da Igreja, né, exprimem para com a Santa Mãe de Deus. E se nos lembrarmos depois que a liturgia, pelo seu proeminente valor cultual, com centralidade de todas as realidades que celebramos, como a realidade dos sacramentos que nos fazem participar dessa graça divina, constitui uma norma de ouro para a piedade cristã. E se observarmos ainda que a Igreja, quando celebra os sagrados mistérios, assume uma atitude de fé e amor semelhante à da Virgem Maria, da Virgem Santíssima. Isto é, essa disposição total à ação da graça divina. Poderemos compreender quão justa é a exortação do Concílio Vaticano II a todos os filhos da Igreja. Ele cita aqui Lumen Gentium, número 67, parágrafo 67, para que promovam generosamente o culto, especialmente litúrgico, à bem-aventurada Virgem Maria. Exortação esta, que desejaríamos ver em toda parte acatada sem reservas e posta em prática com zelo. Então, o que nós aprendemos com Maria, como a Igreja aprende com Maria, mas acima de tudo, aprender com ela essa disposição total à vontade divina. Maria, quando se põe totalmente à disposição da vontade do Pai Eterno, diante do mistério da redenção que iria ser operada nela, em nosso favor, então, quando Maria se coloca a essa disposição, ela está antecipando o seu próprio Filho, que nos ensinará no Pai Nosso, a expressão, seja feita a vossa vontade. Disposição total a Deus. Que Deus possa gerar em nós esta vida do seu Filho, palavra, e sejamos cada vez mais nos aproximar dessa realidade Maria, que ela viveu tão plenamente, amando o seu Filho, entregando o seu Filho a nós, e que no final, na cruz, Jesus nos entrega a sua mãe. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.